A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula de física. Espero que todos estejam bem. E para essa aula de hoje, eu trouxe uma lista de exercício, onde essa lista consta 6 questões, onde 4 dessas questões elas estão respondidas passo a passo e 2 eu deixei em aberto para vocês tentarem resolver. Qualquer dúvida eu vou estar aqui à disposição para tirar. Vejam só, essa lista de exercício ela veio baseada nos conceitos que a gente trabalhou durante esses últimos dias, que é a energia interna, a equação de Clapeyron e, por fim, o ciclo de Carnot. Vamos começar agora com a primeira questão. A primeira questão diz: qual é a energia interna de 1,5 mols de um gás perfeito na temperatura de 20 graus Celsius? Considere que R, que é a constante universal dos gases, o valor daí 8,31 Joule em Kelvin, viu? Que diz, primeiramente, deve-se converter a temperatura da escala Celsius para Kelvin. Eu acredito que vocês não têm dúvida em relação a essa conversão aí, que a gente já trabalhou muito em sala de aula fazendo essas conversões. Então, para converter Celsius em Kelvin, basta você somar o valor de 273 mais, que nesse caso aí é 20, que a questão está dando o valor de 20 em Celsius. Então, a temperatura fica igual a 293 Kelvin. A partir daí, basta aplicar os dados na equação da energia interna, que a fórmula é a variação da energia interna, que é igual a 3 por 2, multiplicado pelo número de mols, multiplicado pela constante universal, que é multiplicado pela temperatura. Então, vamos aplicar os valores agora. Energia interna é igual. Divide 3 dividido por 2, que dá 1,5, multiplicado pelo número de mols que a questão dá, que é 1,5, multiplicado pela constante, que é de 8,31, e multiplicado por 293. Então, o valor final da energia interna dessa questão é 5,47 Kelvin em Joule. A segunda questão diz: 2 mols de um gás ideal encontra-se a uma pressão de 2 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Determine o valor ocupado por esse gás. Então, observe que está pedindo para determinar o valor ocupado por esse gás. Então, vamos lá. Primeiramente, precisamos converter a temperatura que está em graus Celsius para Kelvin. Em seguida, para resolver o exercício, usaremos a equação de Clapeyron. Observe. A equação de Clapeyron, a gente trabalha com a pressão multiplicado pelo volume, que é igual ao número de mols, multiplicado pela constante, multiplicado pela temperatura. Então, vamos colocar os valores da fórmula. A pressão, que é de 2, que a própria questão está dizendo, multiplicado por V, que vai ficar em aberto V, que é o que a gente vai procurar, que é o volume ocupado do gás, que é igual ao número de mols que a questão dá, que é de 2, multiplicado por 0,08, que é o valor da constante universal, multiplicado por 27 mais 273, que dá 300. Então, fazendo essa multiplicação, a gente tem volume, que é igual a 48, dividido por 2, que dá igual a 24 litros, já que a gente está trabalhando com volume. A terceira questão diz: uma máquina térmica de Carnot tem sua fonte quente a uma temperatura de 227 graus Celsius, enquanto a sua fonte fria opera a 27 graus. O rendimento dessa máquina é igual a... Então, podemos calcular o rendimento da máquina de Carnot por meio da seguinte equação: número de mols, que é igual a 1 menos T2 sobre T1, ou TB sobre TA, do jeito que a questão está aí, a fórmula está.
Na equação acima, TB refere-se à temperatura da fonte fria e TA à temperatura da fonte quente. Além disso, o cálculo do rendimento termodinâmico deve ser realizado na escala Kelvin. Por isso, somamos 273 aos valores da temperatura dada em graus Celsius. Então, observe, número de mols que é igual a 1 menos TB, que é de 27, o valor da temperatura que deu, mais 273. E TA, que é de 227 mais 273. Número de mols é igual a 1 menos 300 por 500. Então, número de mols é igual a 1 menos 0,6. Então, número de mols é igual a 0,04 ou 40%. Um rendimento igual a 0,4 indica que a máquina apresenta rendimento igual a 40%, já que 0,4 multiplicado por 100% é igual a 40%. Vamos agora à quarta questão. Uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot recebe 800 joules de calor de uma fonte quente, que funciona em uma temperatura de 500 K. Considerando que a fonte fria dessa máquina encontra-se a 200 K, a quantidade de calor dissipada pela fonte fria por essa máquina corresponde a... Então, o que é que está pedindo para a gente calcular? A quantidade de calor dissipada pela fonte fria. Podemos relacionar as quantidades de calor quente e frio, bem como as temperaturas das fontes quente e fria, por intermédio da relação de Carnot, que é QA sobre QB, que é igual a TA sobre TB. QA é a quantidade de calor recebido pela máquina por meio de sua fonte quente, da temperatura TA. E QB é a quantidade de calor cedida pela máquina pela sua fonte fria, da temperatura TB. Com isso temos QA, que a questão dá o valor que é de 800, o QB, que é o que a gente vai achar na questão, que é igual a TA, que é a temperatura fria, multiplicado por QB, que é de 200. Então, a gente está aí fazendo meio pelos extremos, fica 500 QB, que é igual a 200 multiplicado por 800. QB é igual a 200 multiplicado por 800 dividido por 500. Então, QB é igual a 320 joules. Por último, eu trouxe duas questões em aberta para vocês tentarem encontrar a fórmula que será aplicada nessas questões. Qualquer dúvida, eu vou estar aqui à disposição de vocês. Beijos e bons estudos. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.